Prezados alunos, graça e paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós vamos fazer uma breve análise da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos começar pelos propósitos. Por que foi escrita esta epístola? A epístola foi escrita para defender a autoridade de Paulo como apóstolo e para agradecer aos crentes que já tinham aceito essa autoridade. Nós sabemos já que a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas, e dentre os problemas que já vimos na primeira carta, outro grande problema era com respeito à autoridade do apóstolo Paulo. Nós vamos tentar ver isso mais adiante. Comentando aqui, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 cartas aos cristãos da cidade de Corinto. 2 delas, ou seja, 1ª e 2ª Coríntios, fazem parte do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 5, de 9 a 13, Paulo fala de uma carta que ele já havia escrito antes de escrever 1 Coríntios. E em 2 Coríntios, ou seja, no capítulo 2, 3 e no capítulo 7, versículo 8, ele faz referência a outra carta sua que havia causado tristeza aos seus leitores. Então aí nós já começamos a ver uma coisa muito interessante. 2 epístolas, então, que não fazem parte do cânon do Novo Testamento, mas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Bem, a situação entre Paulo e os membros da igreja de Corinto, ela piorou depois que eles receberam a carta de Paulo. Alguns dos membros mais exaltados andavam dizendo que Paulo não era realmente apóstolo e, portanto, não tinha autoridade para resolver os problemas da igreja. É uma coisa muito comum nos primeiros anos da igreja primitiva, a dúvida enquanto à autoridade apostólica. E no caso de Paulo, no caso de Corinto, que era uma igreja bastante complicada em vários aspectos, aspecto espiritual, aspecto moral, etc, 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 certamente Paulo teve estes problemas. E como Paulo faz? Ele reage com firmeza. Então, dos capítulos 10 a 12, ele defende a sua autoridade como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Ele trata de outros assuntos da vida cristã, inclusive do novo relacionamento que Deus, por meio de Jesus Cristo, cria com as pessoas. Ele diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Obviamente é um texto parafraseado do capítulo 5, versículo 18 desta tremenda epístola. Mais uma vez, Paulo insiste na necessidade de ajudar os cristãos da Judéia. Os cristãos estavam padecendo necessidades. Isso fala nos capítulos 8 e 9. Apesar de suas palavras duras, Paulo termina a carta com expressões de amor e carinho. Apesar de tudo, o apóstolo Paulo era um homem cheio de amor, cheio de carinho, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro pai, né, que tinha que corrigir aos seus filhos. Então, isto fica para nós como uma tremenda lição. Paulo estava sofrendo calúnias e difamações que seus inimigos lhe dirigiam onde quer que pregasse. É muito interessante. Aonde Paulo ia, haviam inimigos, haviam opositores, haviam homens que estavam preparados para contestar aos ensinamentos, à pregação do apóstolo Paulo. A controvérsia que começou na Galácia deu origem a um poderoso grupo de oponentes judaizantes que recorriam sem escrúpulos a quaisquer métodos para o desacreditar. Vejamos algumas destas acusações feitas pelos seus oponentes. Vejamos, a primeira: acusavam-no de andar segundo a carne. Isto você pode ver no capítulo 10, versículo 2. Número 2, não defendia sua dignidade, aceitando o apoio das igrejas. Antes se repachava trabalhando. Então, como é que Paulo ele refutava estas acusações?
Aí nós vemos um homem que era digno do seu salário, ele se rebaixava, tinha que colocar-se ao nível das pessoas comuns, muitas vezes, quem sabe, deixando a sua prioridade apostólica para que o próprio evangelho, segundo ele diz, não fosse vituperado. Isso você vai ver no capítulo 11, no versículo 7. Diziam que ele não era um dos apóstolos originais, por isso ele não tinha condições para ensinar. Isso você vai ver no capítulo 11, versículo 5 e no capítulo 12, versículo 11. Paulo era atacado no seu caráter. Essas pessoas diziam que Paulo era jactancioso, você vai ver isso no capítulo 10, versículo 18 e 15, e enganador. Olha só. Então, isto não é diferente dos nossos tempos. Quantas vezes pastores íntegros, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, também são atacados no seu caráter. Então, é importante nós observarmos isto à luz das Escrituras e trazermos isso para a nossa realidade. Vejamos aqui alguns detalhes. Esta carta, se nós começarmos a fazer uma análise, é a carta que mais contém detalhes pessoais e autobiográficos do apóstolo Paulo. Nós podemos até ver sugestões sobre a aparência de Paulo. Vejamos aqui, no capítulo 10, versículo 9 e 10, vamos ver algo sobre a sua presença pessoal fraca, desprezível no falar. Paulo era acusado disso também. Era uma pessoa não eloquente. Olha que coisa incrível. Falto no falar. Você vai ver isso no capítulo 11, versículos 5 e 6. Aí vamos ver também, dentro de algumas coisas biográficas, o famoso espinho na carne, que está no capítulo 12, de 7 a 9. Então, olha que coisa interessante a respeito do apóstolo Paulo. E o esquema do conteúdo, dentro desta visão panorâmica de 2 Coríntios, aqui está a introdução, que vai do capítulo 1, dos versículos 1 a 11, Paulo e a igreja de Corinto. Vamos ver esta seção que vai do capítulo 1, de 12 até o capítulo 7, versículo 16. E aí nós vamos ver algumas coisas dentro deste contexto. Mudança nos planos de Paulo. Aí vamos ver do versículo 12, do capítulo 1 até o versículo 2 e 4. Perdão e vitória. Vocês vão analisar, vocês vão encontrar uma coisa muito interessante que aconteceu na primeira epístola, e aí nós estamos vendo o resultado. A chamada e o trabalho apostólico de Paulo, do capítulo 3, versículo 1, 6 e até o 13. O perigo das influências pagãs. Isto é uma advertência sempre feita às igrejas, não somente a igreja de Corinto, mas todas as igrejas. O perigo das influências pagãs. Capítulo 6, 14 até o capítulo 7, versículo 1. Aí vamos ver também tristezas e alegrias no trabalho cristão. Estamos vendo aqui, fazendo uma visão panorâmica da epístola, capítulo 7, do versículo 2 até o 16. A oferta para os cristãos necessitados da Judéia. Capítulo 8, versículo 1 até o 9 e 15. Vemos agora Paulo defendendo a sua autoridade como apóstolo, que vai do capítulo 10, 1, 13 e 10. E saudações e palavras finais. Capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 13. E com isto nós terminamos esta famosa epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. É muito interessante que seja feita uma análise profunda, uma leitura, não somente a leitura desse texto, ou ver este vídeo, ou ouvir, né, mas também o acompanhamento na Bíblia. Aí você vai ter
com certeza, uma visão panorâmica. Nós estamos dando os subsídios para vocês estudarem. Mas, à medida que você vai lendo, acompanhando na Bíblia, versículo por versículo, você vai encontrar uma riqueza literária, uma riqueza doutrinária, um farto conhecimento biográfico também deste grande apóstolo que foi o apóstolo Paulo. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.